Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. E esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada. E continuando o dia 7, vamos ler Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome do seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: Quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão zombando. Por isso ela disse a Abraão: Lança fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: Não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou o pão, e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu, e peregrinou pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela disse: Que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou a Agar desde o céu e lhe disse: Que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, ele cresceu e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque, que ficou capitão-chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo o que fazes. Por isso, agora, jura a mim por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas, de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: Eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse: Eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: O que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse:
Estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que seja uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim, eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e ficou o capitão-chefe do seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Gênesis capítulo 21 e vamos para a reflexão. Em Gênesis 21, a promessa finalmente se cumpre. Isaac nasce, mostrando que Deus nunca se esquece do que promete, mesmo quando o tempo parece demorado. O nascimento de Isaac é a prova de que a fidelidade de Deus supera qualquer limitação humana. Também vemos que, com a chegada da promessa, às vezes é preciso deixar para trás aquilo que não faz mais parte do propósito, como ocorreu com Agar e Ismael. Esse capítulo nos ensina que quando Deus cumpre sua palavra, ele também nos reposiciona para vivermos plenamente o novo que ele preparou. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.